E aí, turma boa, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rodolfo, professor de Geografia, e estaremos juntos nesse incrível projeto Enem Câmara Help. Estaremos juntos em duas aulas, uma aula de Geografia Geral e uma aula de Geografia do Brasil. Eu aguardo vocês então. Grande abraço, pessoal! Olá, turma boa, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui para mais uma aula de Geografia. Hoje, Geografia do Brasil, hein, pessoal? Nós tivemos a nossa aula 1 de Geografia Geral, inclusive abordamos ali os aspectos gerais da globalização, né, e da desglobalização também, né, um assunto realmente muito importante para o Enem e para os principais vestibulares do país. Hoje nós vamos abordar a Geografia do Brasil, também com assuntos fundamentais, hein, pessoal? Com assuntos muito importantes. Nós vamos falar sobre a urbanização brasileira, causas, consequências, os seus momentos históricos e tal. E nós também falaremos um pouquinho sobre as mudanças que houveram no mundo rural no Brasil. O Brasil passou por mudanças muito grandes, inclusive tem passado por mudanças muito grandes no campo ao longo das últimas décadas. E nós veremos essas mudanças que ocorreram, beleza? Então se trata da urbanização brasileira e das questões agrárias do Brasil. Inclusive, esse assunto é um dos campeões também do Enem. Assim como a globalização, um assunto muito repetido, a parte de urbanização brasileira e as questões agrárias também muito repetido, beleza? Bom, pessoal, então bora começar a nossa aula. Deixa eu fazer o compartilhamento de tela aqui dos nossos slides para a gente poder trabalhar bacaninha aqui, beleza? Tá aí, então, pessoal, Geografia do Brasil, urbanização brasileira e as questões agrárias. Aqui está meu nome, professor Rodolfo Wild, vocês já me conhecem, grande parte de vocês já me conhecem, e aqui tem um e-mail aí de contato, apesar de que também há as redes sociais do qual vocês me encontram, beleza? Mas qualquer dúvida, qualquer questionamento, ou até mesmo, se quiser a disponibilização dos slides, tá? É só me mandar um e-mail que eu consigo entregar, eu consigo enviar para vocês, ok? Bom, pessoal, vamos começar então a nossa aula com urbanização brasileira, beleza? Bora lá. Galera, é o seguinte, a urbanização brasileira foi um processo realmente muito acelerado, tá? Foi um processo atrasado, é verdade, principalmente se você compara a Europa, que já começou uma urbanização expressiva ali no século XVIII, é atrasado se comparar aos Estados Unidos, que começou uma urbanização expressiva no século XIX, né? A urbanização brasileira, ela é atrasada frente aos países mais desenvolvidos do mundo, ok? Mas ela aconteceu e aconteceu de uma maneira muito intensa, muito acelerada. Tanto que eu chamo esse processo, na verdade, de surtos urbanos, de tão rápido que ele aconteceu, tá? Então foi realmente atrasado, mas foi muito rápido e isso deixou uma série de sequelas que nós também vamos trabalhar, tá? Bom, pessoal, o Brasil, ele era uma nação absolutamente ruralizada até ali meados da década de 50. Quando eu falo que o Brasil era uma nação ruralizada, é analisando dois aspectos. Primeiro, o aspecto populacional. A maioria dos brasileiros vivia no campo, mas também o Brasil ele é ruralizado, ele é agrário do ponto de vista econômico. Afinal de contas, o nosso PIB, a nossa economia, dependia absolutamente das agroexportações, que também é um assunto que a gente vai abordar aqui dentro da nossa aula de hoje. Porém, pessoal, entre a década de 30 e a década de 50, ali entre esses períodos históricos, nós teremos a famosa Era Vargas, ou o período varguista da política brasileira. Getúlio Vargas foi responsável por efetivar a industrialização brasileira. Então, entre 30 e 50, nós temos a Era Vargas, ou o varguismo, e será ele responsável por industrializar o país. A industrialização do Brasil, pessoal, ela aconteceu através de algumas políticas estratégicas, né? Entre elas, talvez as principais, está o uso do Estado como motor da industrialização. Então, o Estado ali bancando a burguesia brasileira a se industrializar. Inclusive, para isso, o Getúlio Vargas cria até o BNDES, né? Que, na verdade, na época chamava BNDE,
Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico, né? Que é uma maneira do Estado financiar a burguesia brasileira a se industrializar. E ele também usa o Estado como motor da indústria no sentido mais direto da coisa. Ele cria uma série de estatais, como a Petrobras, a Companhia Vale do Rio Doce, a Companhia Nacional. Vargas também pratica a tal política da substituição de importações. Ele começa a barrar, taxar, dificultar, encarecer a entrada de produtos prontos, manufaturas, e ele começa a facilitar, baratear, incentivar, retirar taxas em cima da importação de máquinas. Então ele estava de olho realmente na industrialização do Brasil. Então o Vargas ele usa o Estado como motor da indústria, o Estado como financiador, ou o Estado como propriamente dito o industrial, né, criando indústrias estatais, e ele também ele pratica a política de substituição de importações. Dificultou entrar a manufatura, facilitou a entrada de máquinas, para assim o Brasil começar a ter uma produção nacional, tá? Mas, professor, e daí? O que tem a ver Vargas, indústria, com a urbanização brasileira? Tudo. A indústria, pessoal, ela vai acabar criando no Brasil um tipo de emprego, que é o emprego urbano, operariado, ou proletariado. Ele vai criar essa figura de trabalho, né? Ele vai criar esse tipo de emprego, que é o emprego na indústria. Esse fator vai colaborar para a atração de pessoas do campo para a cidade. Como eu havia dito, a maioria da população ainda vivia no campo. Agora, com a indústria, com o emprego urbano começando, nós temos um incentivador para esse êxodo, para essa migração campo-cidade. Ok, pessoal? Inclusive, está aí, entre as décadas de 30 e 50, o primeiro surto de urbanização brasileiro. Ok? 20 anos depois, já na década de 70, durante o regime militar, nós teremos a mecanização do campo, ok? A mecanização do campo vai promover no campo brasileiro o desemprego estrutural rural, tá? Para quem não sabe, pessoal, existem duas formas de desemprego: estrutural e conjuntural. O conjuntural é causado por crises econômicas, como é o que está acontecendo no Brasil e no mundo agora, por causa da pandemia, como já aconteceu na crise do petróleo, na crise de 29, na crise de 2008 e assim por diante, tá? Desemprego conjuntural é o desemprego causado por crises econômicas. Aqui, como é a substituição da mão de obra humana pela máquina, nós chamamos de desemprego estrutural. E como é no campo, estrutural rural. Ok? No caso, então, o governo militar é marcado pela abertura econômica, pela entrada desses frutos da Revolução Verde, aí, dessa mecanização do campo, e a mecanização do campo vai promover o desemprego estrutural rural e vai ser mais um fator de levar as pessoas à cidade. Nesse caso, praticamente de expulsar as pessoas rumo à cidade. Tanto que, se você comparar aqui no nosso slide, ó, da década de 60 para 70, a gente tem a inversão, ó. A população brasileira passa a ser maioria urbana. Tá vendo? Então, o Brasil estava vindo de uma urbanização já promovida pela industrialização, pela atração para a cidade devido ao emprego urbano industrial. E agora o Brasil tem mais uma causa, mais um fator de êxodo, que é a mecanização do campo, o desemprego estrutural rural. Ok? Mas, claro, pessoal, toda urbanização que acontece de maneira rápida, em forma de surto, em forma de inchaço urbano, não é bom. Vai deixar para o Brasil uma série de sequelas que são assistidas até hoje, tá? Graves problemas urbanos. Nós vamos ter aí a violência urbana, que é uma delas. Nós teremos os graves problemas de desenvolvimento urbano, urbanístico, melhor dizendo, que vai promover trânsito, a precária mobilidade, né? Inclusive, mobilidade urbana é sempre um possível assunto, sempre um possível tema de redação. Nós teremos o problema do favelamento, ok? Nós teremos uma série de consequências, né, urbanísticas e sociais provocadas por uma urbanização muito rápida. O Estado brasileiro não conseguirá dar suporte, ok, social, adequado e completo para toda essa sociedade
que estava se urbanizando. Tranquilo, pessoal? O próprio favelamento é um exemplo disso. Só que com relação ao favelamento, nós temos que colocar uma pequena observação. No mundo, como por exemplo na China, na Índia, o favelamento ele está associado ao déficit habitacional. Déficit significa saldo negativo, habitacional significa habitação, casas, né? O favelamento ele está associado nos países à falta de moradia. No Brasil, ele está muito mais atrelado, ele está muito mais associado à desigualdade social. Porque no Brasil nós temos população morando na rua, nós temos população favelada, mas muitas vezes, inclusive na própria São Paulo, né, na cidade de São Paulo, o número de imóveis parados, irregulares, devedores de IPTU, é muito maior do que a quantidade de pessoas e famílias vivendo sem moradia, ou na rua, ou nas favelas. Então, no Brasil, é muito mais uma questão de desigualdade socioeconômica, de injustiça socioeconômica, do que por falta de moradias em si. O favelamento brasileiro está muito atrelado a isso, né? Mas a falta de saneamento básico, as enchentes, a própria violência, tudo isso está atrelado a esse surto urbano muito rápido. Mas, pessoal, aqui coloco mais uma observação importante. O último censo demográfico do IBGE foi em 2010. O próximo seria esse ano, mas por conta da pandemia foi repassado para o próximo ano, 2021, né? No último censo, nós tivemos o seguinte dado: 84% dos brasileiros já vivem nas cidades. Tá aqui, pessoal, no nosso gráfico aqui, onde a nossa fonte é o IBGE, tá? O último censo do IBGE. 84% dos brasileiros já vivem nas cidades, ok? Isso é uma prova de que a urbanização brasileira está agora encontrando já um processo de esgotamento. Algo que já aconteceu na Europa, algo que já aconteceu no Japão. Você já não tem mais um êxodo profundo. Por quê? Porque você já não tem pessoas no campo. O campo brasileiro se esvaziou, tá, pessoal? Ele praticamente se esvaziou. Tanto que acontece hoje um fenômeno chamado desaparecimento de sedes. Os proprietários agrícolas, os proprietários rurais hoje, proprietários de terras agrícolas, eles já não moram mais na cidade. Eles já não moram mais no campo, perdão. Eles moram na cidade. Então não tem um porquê ter a casa no campo. Então, todas as fazendas, sítios, propriedades rurais estão sendo compradas pelo agronegócio, estão vendo as moradias, as casas serem desmanchadas, porque já não tem mais o uso habitacional. O campo, a terra, virou uma empresa, com o objetivo apenas de produzir. Tá certo, pessoal? Só que é o seguinte, a urbanização brasileira, claro que começou ali no eixo Rio-São Paulo, porque a indústria concentrou ali, vai gerar um processo chamado de metropolização. A urbanização brasileira dará início a um processo de metropolização, ou seja, vai começar a formar áreas metropolitanas. A urbanização intensa, acelerada do Brasil, vai criar áreas metropolitanas, vai passar por metropolização. As primeiras, São Paulo e Rio, claro, porque foram as primeiras regiões a criar, as primeiras cidades a criar uma indústria efetiva, tá? Vargas cometeu esse erro, concentrou a indústria tudo totalmente ali no eixo Rio-São Paulo, e por concentrar a indústria vai concentrar emprego, por concentrar emprego vai atrair mais pessoas e vai se metropolizar. Depois, ao longo das décadas, outras capitais e outras cidades brasileiras começam a se industrializar, começam a gerar emprego, atrair pessoas e também começam a se metropolizar. Mas antes da gente entender essa dinâmica de quais são as primeiras metrópoles, as últimas metrópoles, é importante primeiro a gente entender o que é a área metropolitana, ok? Porque metropolização é o processo que dá origem às metrópoles. Mas precisamos entender primeiro o que é metrópole, o que é área metropolitana, tá? Pessoal, uma área metropolitana é um fenômeno urbano marcado por 4 aspectos muito nítidos, muito visíveis, tá? Primeiro aspecto, uma área metropolitana é formada por uma cidade central que nós chamamos de cidade polarizadora. Nós chamamos de cidade polarizadora porque é aquela cidade mais importante, é aquela cidade que concentra tudo nela, concentra emprego, serviço, banco, dinheiro, assim por diante, tá? Então toda a área metropolitana
tem uma cidade central, uma cidade polarizadora, que concentra tudo nela. Serviço médico, serviço bancário, serviço hospitalar, serviço educacional, emprego, indústria e assim por diante. Tá? Inclusive dinheiro, inclusive capital. Ok? Toda a área metropolitana tem uma cidade polarizadora. Em torno dela, nós temos cidades polarizadas, que são cidades próximas, inclusive coladas, como nós vamos falar daqui a pouco sobre isso, tá? São cidades próximas, são cidades ali em torno, tá? Que além dessa proximidade geográfica, elas são dependentes dessa cidade central, ok? Elas dependem dessa cidade central para serviços, para emprego, tá? Para capital, para uma série de questões. Toda a região metropolitana, além de uma cidade central polarizadora, ela também tem em torno cidades polarizadas dependentes dessa cidade central, ok? Por falar em dependentes, elas também são conurbadas, tá, pessoal? As cidades polarizadas são conurbadas à cidade polarizadora. Conurbação é o encontro do tecido urbano de duas ou mais cidades, ok? Conurbação é isso, é o encontro do tecido urbano, quando os bairros de uma cidade encontram com o de outra cidade, ok? A conurbação é fruto de uma expansão urbana horizontal e esse encontro ocorre sempre através das periferias. É sempre as periferias das cidades que se encontram, jamais os centros, ok? Questão geográfica é inviável. A cidade polarizadora e as cidades polarizadas, elas são conurbadas. Os seus tecidos urbanos se encontram. Tanto que quando você vê de cima, por imagem aérea, você não consegue identificar aonde termina a cidade central polarizadora e aonde começa as polarizadas e assim por diante, tá? Você não consegue fazer essa distinção, porque a malha urbana se mistura, se encontra e se mistura. Esse encontro da malha urbana, do tecido urbano, nós chamamos de conurbação, ok? E além disso, além da cidade central, das cidades polarizadas e da conurbação, nós temos entre essas cidades relação de fluxos. Nós temos um intenso fluxo de pessoas, um intenso fluxo de comércio, um intenso fluxo de serviços e assim por diante, ok? Então, metropolização é o fenômeno que dá origem às áreas metropolitanas ou regiões metropolitanas, ok? No Brasil, a metropolização ela ocorreu a partir dos surtos urbanos. Inicialmente em São Paulo e no Rio de Janeiro, tanto nós teremos a região metropolitana de São Paulo e a região metropolitana do Rio de Janeiro, e depois, ao longo das outras décadas, próximas décadas, os outros estados, as outras capitais vão se industrializando, vão criando emprego, atraindo pessoas e vai passando por processos também de metropolização. Lembrando que uma área metropolitana é formada por uma cidade polarizadora, concentradora de bens, serviços, emprego, capitais. Em torno nós temos as cidades polarizadas, dependente dela. Elas são conurbadas uma à outra, ok? E estabelecem fortes fluxos, como de pessoas, comércio e serviços. Tá certo, pessoal? Isso é uma área metropolitana. Por falar em fluxo de pessoas, o fluxo de pessoas mais intenso que existe nas áreas metropolitanas é a tal da migração pendular, que já apareceu muitas vezes no Enem. Muitas e muitas vezes já. Migrações pendulares. É um tipo de migração muito, mas muito comum em áreas metropolitanas. Por quê? Você tem as pessoas que vivem nas cidades polarizadas e vivem ali porque é mais barato o aluguel, é mais barato os imóveis, é mais barato a vida, né? Só que elas trabalham na cidade polarizadora, elas trabalham na cidade central. Exemplo, pessoas que moram em Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Osasco, né, Embu, mas que trabalham em São Paulo. Então, diariamente, essas pessoas saem da sua cidade dormitório, vamos chamar assim, e vão até a cidade polarizadora trabalhar, e depois, no final do dia, ela volta. Todos os dias. Parecendo um pêndulo de relógio. Ok, pessoal? Por isso, migração
pendular. É uma migração que ela dura menos de 24 horas. Tanto a saída quanto o retorno acontece dentro do prazo de 24 horas. Normalmente o trabalhador sai ali no começo da manhã e volta no final da tarde. Tá certo, pessoal? Ele sai da cidade dormitório, porque ele praticamente só dorme ali de fato, né? Fica o dia todo fora, trabalhando na cidade polarizadora, mas volta no final do dia, no final da tarde, começo da noite, tá certo? Essa migração pendular consome, em média, 30% do salário do trabalhador só com transporte. Tá certo, pessoal? A migração pendular, ela acaba sendo, para muitos, um problema social, porque ela consome uma parte expressiva da renda do trabalhador, 30% aproximadamente, segundo o IBGE. Tá bom, pessoal? Lembrando que são trabalhadores que ganham pouco, tá, pessoal? Os migrantes pendulares normalmente são trabalhadores assalariados. Então, esse 30% pesa e pesa demais no orçamento do brasileiro. Ok? Mas vamos lá, dando continuidade. Pessoal, a urbanização brasileira, ela aconteceu em forma de surto, como nós vimos, inicialmente ali no eixo Rio-São Paulo, depois esse fenômeno vai acontecer também em outros estados e regiões do Brasil. Mas acontece o seguinte, a urbanização brasileira, ela existe, ela é um fato. Só que a desigualdade social no Brasil, né, social e econômica, também é um fato. Só que a desigualdade socioeconômica, no espaço urbano, ela se materializa, gerando um fenômeno chamado estratificação social urbana. Ok? Estratificação social urbana. Deixa eu mostrar uma imagem para vocês, ó. Isso é um exemplo de estratificação social urbana. A desigualdade socioeconômica no mundo urbano, ela se materializa, ela ganha cor, ela ganha formato, ok? Ela passa a ser visível. Então você tem aí as pessoas pobres, de classe baixa, ok? Morando em periferias, morando em áreas faveladas, morando em habitações aí bem precárias, e do outro lado você tem a classe média alta, vivendo aí em bairros de luxo, em enclaves fortificados, né, que são os condomínios fechados. Inclusive, eu sempre gosto de deixar claro uma coisa, pessoal: os enclaves fortificados, né, que são os condomínios, não é um exemplo de coisa boa, tá, pessoal? Apesar de ali dentro viver pessoas de classe social e econômica elevadas, né, classe média alta, ela não é um sintoma de algo bom. Enclave fortificado, pessoal, é um sintoma de uma sociedade com medo, ok? Que aí começa a viver dentro de muros, semelhante ao que foi a era medieval, ok? Ao que foi semelhante ao que aconteceu com a Idade Média. Então, no Brasil, nós teremos bairros, por exemplo, com excelentes serviços públicos oferecidos. Outros com precários serviços públicos ou até ausente serviço público. No Brasil, a gente vai ver bairros com moradia de excelente qualidade. Outros bairros nem sequer com moradias, e sim barracos, né? Então a gente vai ver uma diferença da qualidade das moradias. Nós veremos bairros, por exemplo, de alta densidade demográfica, como são as periferias. Muita gente para pouco espaço. Em compensação, a gente vai ver os bairros nobres, né, da classe média alta, com poucas pessoas para muito espaço, né? Mesmo porque a classe média alta, com acesso à informação, cultura, métodos contraceptivos, acabam tendo menos filhos e tal, e acaba colaborando para essa densidade ser baixa. Então, o Brasil teve surtos de urbanização, mas o Brasil também tem uma forte desigualdade. O Brasil está entre os países mais desiguais do mundo, ok? Mas no espaço urbano, a desigualdade ela se materializa, ela ganha cor e formato, com bairros nobres, bairros pobres, tá? Com bairros aí com boas qualidade de moradia, com serviço público oferecido, baixa densidade, e bairros aí com serviços públicos precários ou ausente, precária qualidade da moradia e com alta densidade demográfica. Ok? Então quer dizer que a desigualdade socioeconômica, que no Brasil é algo muito intenso, ela se materializa, ok? No mundo urbano. E isso é visto nos bairros pobres e bairros ricos. Ok?
O outro fenômeno que a gente tem que conversar um pouco aqui, que a gente tem que debater um pouco junto aqui, pessoal, é o fenômeno da gentrificação, que também já apareceu no Enem e que também já apareceu em outros vestibulares tradicionais, ok? Na verdade é assim, pessoal, toda cidade, ao se expandir demais e criar novos bairros ou bairros mais modernos, criando novos centros urbanos ou centros mais modernos, tende a abandonar bairros tradicionais, antigos, né, não modernos, ok? Tende a acontecer isso. Um exemplo é São Paulo. São Paulo foi desenvolvendo, criou-se um novo centro, que é a Avenida Paulista, lá como a imagem do fundo aqui mostra pra gente, e São Paulo foi abandonando o centro velho, né? Os bairros abandonados, como inclusive os centros velhos das grandes capitais e tal, tende a ser ocupada por uma população precária, moradora de rua, pobre, tá? E assim por diante. Há uma tendência, né? Essa população que vive nas ruas, essa população marginalizada no Brasil, infelizmente, ela acaba vendo ali, né, os imóveis parados, abandonados e tende a começar a fazer ocupação disso. Mas isso ainda não é a gentrificação. A gentrificação, pessoal, é quando um bairro que até então estava abandonado economicamente, estava com desinteresse da sociedade, passa a receber algum forte investimento econômico. Surge o interesse de alguma empreiteira, de alguma empresa, de algum investidor, e ele começa a transformar aquele bairro até então abandonado numa área aí de interesse econômico. Constrói-se um condomínio, um prédio empresarial, um shopping que seja, ok? Um ponto turístico de bares e restaurantes, pode acontecer. Esse bairro, ao receber esses grandes investimentos, né? Eu até citei aqui alguns exemplos, ó, shoppings, prédios, condomínios, pontos turísticos, né? Começa a valorizar essa área. Essa área que recebe investimento, que até então era abandonada, começa a se valorizar. Claro, porque começa a ter a entrada de investimentos, então todo mundo ali da região, que tem imóveis na região, tende a começar a se interessar por essa área. E os imóveis começam a valorizar, tanto o preço dele completo, total, quanto o preço dos aluguéis. A chegada desses investimentos valoriza a área, inclusive valoriza os serviços prestados ali. Se tem restaurante próximo, o restaurante encarece, por exemplo, ok? Só dando um exemplo. O transporte, ele encarece, porque todo o sistema econômico está vendo a revalorização dessa área, a nova valorização dessa área. Então, os pobres que ali estão ocupando legal ou ilegalmente aqueles cômodos, aqueles prédios, começam a ser expulsos para as periferias. Isso é gentrificação. É quando um bairro, ou até mesmo um centro, ok? Começa a sofrer uma alteração na situação econômica, ok? Normalmente por conta da chegada de um maciço, de um forte investimento. Esse investimento valoriza, do ponto de vista imobiliário, a área, valoriza os serviços da área, e os pobres que ali estão vivendo são obrigados a deixar aqueles bairros. Ou ele não aguenta pagar o aluguel, ou ele é jogado para fora do imóvel, desde que ele ocupa aquilo ilegalmente, ok? O nome disso é gentrificação. Os pobres, eles foram sendo cada vez mais expulsos, tá, de bairros tradicionais e centrais da cidade, devido à chegada de investimentos que valoriza a região e impede os pobres de viver ali, tá? Ou por expulsão, quando eles ocupam o imóvel ilegalmente, ou no caso eles mudam por não aguentar a situação econômica que muda ali na região com a chegada desses investimentos. Isso é gentrificação, ok? Nós tivemos recentemente um processo desse na Argentina, em Buenos Aires. Você tinha um porto lá, o Porto Madeiro, que era uma região abandonada, começou sendo tomada conta aí por conta dessa classe social aí mais desfavorecida, né? Porto Madeiro estava abandonado, as classes econômicas menos favorecidas começaram a ocupar ali essa região de Buenos Aires, porém chegou-se maciços investimentos ali do ramo turístico, hoteleiro, também ali do ramo gastronômico,
valorizou a área e expulsou aqueles pobres que estavam morando, que estavam ocupando aquela região da capital argentina. Expulsou para onde? Para as periferias. Ok, pessoal? Então, isso é gentrificação e isso aconteceu e acontece muito no Brasil, principalmente nas capitais, principalmente nas principais cidades das áreas metropolitanas, onde a chegada de investimentos transforma a condição econômica do bairro ali, que acaba expulsando os pobres da região. Tranquilo, pessoal? Então, por enquanto, ó, nós já vimos a urbanização brasileira, quando aconteceu, o que motivou, a metropolização, que é um fenômeno que começou no Brasil a partir da urbanização, inicialmente ali no eixo Rio-São Paulo, depois em outras cidades, em outras capitais brasileiras. Estratificação social urbana, que é a desigualdade socioeconômica materializada, e a gentrificação, que é a expulsão de pobres de bairros e da área central de uma cidade com a chegada de novos investimentos, tá? E, pessoal, para a gente quase encerrando a primeira etapa, que é de urbanização brasileira, muito importante a gente destacar esse processo aqui. A interiorização. Ok? Pessoal, a partir principalmente ali da década de 1990, está ocorrendo um processo significativo de interiorização, tá? O nome já é mais ou menos autoexplicativo, tá? Mas vamos lá. Interiorização é a saída das pessoas da região metropolitana e a ida dessas pessoas, a migração dessas pessoas, né, para cidades médias do interior. A partir da década de 90 começou a ficar muito visível. Em 70 a gente já tinha, tá? Em 80 também, mas em 90 isso ficou forte e vocês vão entender o porquê. As pessoas têm saído da região metropolitana de São Paulo e têm ido para cidades médias do interior, como, por exemplo, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Presidente Prudente, Bauru, São José dos Campos, Campinas e assim por diante. Está ocorrendo o processo de interiorização no Brasil intensamente a partir da década de 90. Ok? Lembrando que essa interiorização é da região metropolitana para cidades médias do interior. As cidades pequenas não ganharam nada com esse processo. Na verdade, as pessoas procuraram as cidades médias, as cidades 100 mil a 500 mil habitantes. Por isso que eu citei Rio Preto, Araçatuba, Bauru, Ribeirão Preto, Presidente Prudente. Né? Podemos colocar Piracicaba, Campinas, São José dos Campos, tá? Como exemplos aí. Ok? Mas por que as pessoas têm deixado a região metropolitana? Bom, os motivos eu acho que é um tanto quanto óbvio, tá? Um deles é por conta do esgotamento de oportunidade. Tudo bem que a atividade econômica na região metropolitana ela é mais intensa. Ok. Então ela tende a gerar mais emprego. Ok. Mas a quantidade de pessoas vivendo na região metropolitana é muito maior do que a quantidade de emprego que existe disponível para absorver essa sociedade. Ok? Para absorver essa parcela de trabalhadores, de população economicamente ativa. Hoje é assim. A quantidade de emprego ofertado na região metropolitana, como de São Paulo, por exemplo, é menor do que a quantidade de população economicamente ativa precisando do emprego. Então, quer dizer que é uma região com já esgotamento de oportunidades, ok? Principalmente para o brasileiro simples, de classe média baixa, que tem pouca qualificação e tal, que precisa de empregos mais braçais, mais brutos. Esse tipo de emprego praticamente está esgotado já na região metropolitana. O outro motivo que tem incentivado muito é o alto custo de vida. Né? A vida é mais cara na região metropolitana. O custo com transporte, com alimentação, com aluguel é mais caro. Tanto que o migrante pendular ele nem consegue viver na cidade polarizadora. Ele vive nas cidades aí polarizadas, porque é mais barato. Mas mesmo assim, é mais caro o aluguel ali da casa, o transporte, a moradia de maneira geral, a alimentação na região metropolitana do que no interior. Então, esse fluxo migratório para o interior tem sido explicado também
por conta do alto custo de vida das áreas metropolitanas. Tá? Violência. Tá? Violência também é um outro fator que tem atraído as pessoas para o interior. E há um quarto fator que eu não coloquei aqui, mas também é muito importante, que é a desconcentração industrial. Ok? Está havendo uma migração também de indústrias. As indústrias estão saindo da região metropolitana de São Paulo e também estão indo para cidades médias do interior, porque oferece uma mão de obra mais barata, tem menos problemas urbanos para escoar a mercadoria, aqueles detalhes todos, né? Tem menor custo operacional, aluguel de galpões, de terrenos, energia elétrica, IPTU é mais barato, tá? Então, as empresas, as indústrias também estão migrando para o interior, gerando desemprego na capital e emprego no interior. Esse é o mais um fator que tem atraído pessoas para as cidades médias do interior paulista, apesar de que esse fenômeno também tem acontecido em outros estados brasileiros, como no Rio de Janeiro e em Minas Gerais também. Ok, pessoal? A longo prazo, esse processo começará a gerar uma desmetropolização de São Paulo, ok? Uma involução urbana, uma desmetropolização, ok? Tende a perder função, tende a perder importância, tende a perder pessoas, investimentos. Então ela começa a involuir, né? A involução urbana, até a ponto de possivelmente passar por uma desmetropolização, quando a metrópole perde a sua capacidade de polarizar as coisas. Em compensação, no interior, a gente está assistindo agora o processo de metropolização. Está recebendo emprego, está recebendo indústria, recebendo pessoas, se urbanizando mais, crescendo, ganhando função. Essas cidades médias do interior estão começando a se metropolizar. Tanto que a gente já tem a região metropolitana de Campinas, região metropolitana de Ribeirão Preto, em breve teremos a região metropolitana de São José do Rio Preto, tá? Então essas cidades médias do interior estão começando a polarizar atividades econômicas, polarizar serviços, polarizar pessoas, então elas já estão ganhando um caráter de metrópole. O interior está passando por metropolização, tá? Devido ao processo de interiorização e de desconcentração industrial. Ok, pessoal? Espero que isso tenha colaborado para vocês. Tranquilo? É um assunto, pessoal, que tem aparecido demais no vestibular, tudo isso que a gente tem comentado. E agora vamos entrar na nossa segunda e última etapa da nossa aula de Geografia do Brasil, tá? Vamos entender um pouquinho o campo, as mudanças que têm acontecido no campo e as relações que ele tem hoje com a cidade. Bora lá, pessoal? Vamos lá. Primeiro de tudo, pessoal, é importante a gente entender que a economia brasileira passou por mudanças muito intensas, ao longo das últimas décadas. O Brasil foi durante muito tempo um país ruralizado, em termos populacionais, como também em termos econômicos, tá? Dependente apenas da agroexportação. Eu chamei de tempo perdido porque o Brasil, que era uma nação grande, populosa e cheia de riquezas, ficava dependendo apenas da exportação de gêneros agrícolas. O Brasil foi agroexportador durante o período colonial, o Brasil foi agroexportador durante o período imperial e o Brasil foi agroexportador no início da República, no primeiro quarto ali da República, ok? Que é a chamada de República Velha, oligárquica ou café com leite. O Brasil era meramente uma nação ruralizada, agroexportadora. E para um país com o potencial que o Brasil tem, isso sim é tempo perdido. Ok? Mas, ao longo das últimas décadas, foi ocorrendo mudanças importantes no Brasil, a ponto de ir dinamizando a nossa economia. Bom, vamos lá. Uma das primeiras mudanças econômicas que aconteceu na história do Brasil foi na década de 50, a modernização econômica. Bom, peraí, professor. Década de 50, modernização econômica, o que foi isso? Era Vargas e industrialização. A industrialização é um processo de modernização da economia. O Brasil deixou de ser um país meramente agroexportador, como era desde a sua fase colonial, e agora passa a ser um país industrializado. Isso é uma modernização econômica, com toda certeza.
Ok, pessoal? Essa é uma mudança importante. Outra mudança importante foi a mecanização do campo, trazida pela Revolução Verde na década de 70. O campo brasileiro vai mudar e muito. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco as mudanças, tá? O campo brasileiro se mecaniza, se moderniza, ok? E começa a tornar-se mais produtivo ainda, ok? Nosso campo ele passa então pela Revolução Verde, pela entrada de capitais e assim por diante na década de 70. Uma outra grande mudança. Lembrando que a indústria e a mecanização do campo gera a urbanização brasileira. Perfeito? E nos anos 2000, ali no começo dos anos 2000, o Brasil começa uma política de agenda externa. A agenda externa é a busca por parceiros comerciais. O Brasil se abre, tá, para procurar aí novos parceiros comerciais para os nossos produtos agrícolas, como também para os nossos produtos industrializados, para nossas manufaturas. E dá certo. Essa agenda externa praticada pelo Brasil transforma o Brasil, a partir ali do começo dos anos 2000, 2006, 2008, num global trader. Ok? O Brasil torna-se um global trader a partir dos anos 2000. Global traders são aqueles países que possuem vários eixos comerciais. Estados Unidos, Rússia, China, Índia, Oriente Médio, né, os árabes, Mercosul, África. Então o Brasil pratica uma agenda externa, vai à procura de parceiros comerciais e conquista esses parceiros. Tanto que o Brasil se torna um global trader, um trocador global, né? Um vendedor, um comerciante global. Talvez o maior parceiro encontrado pelo Brasil nessa agenda externa foi a China, que virou o nosso principal parceiro comercial. Ok? Inclusive, com o Brasil nós temos uma relação interessante. A gente importa muita coisa da China, muita coisa. Principalmente a parte de eletrônicos, a parte de calçados, de vestuário, né? De medicamentos, de vacina. O Brasil depende muito da China nesse aspecto. Mas, apesar disso, nós temos com a China uma relação comercial superavitária. Nós temos com a China um superávit da balança comercial. A gente mais exporta do que importa com os chineses. Nós temos um saldo positivo da balança comercial. Por isso que a agenda externa foi muito importante para o Brasil conquistar a China e estabelecer com esse país uma parceria comercial positiva. Nós temos superávit com a China, tá, pessoal? Uma balança comercial positiva. Exportamos mais do que importamos. Claro, eles vendem para a gente produtos de valor agregado maior, manufaturas, principalmente tecnológicas. Para eles, a gente vende commodity, minério de ferro, bauxita, manganês, soja, tudo bruto, sem transformação. Mas em valores, supera o que eles exportam para a gente. Por isso é importante a gente manter boas relações econômicas, políticas, comerciais com a China. Então, o Brasil era um país meramente agroexportador, que ao longo da década de 50, 70 e anos 2000, passa por mudanças importantíssimas. Modernizamos a nossa economia com o processo de industrialização, praticamos a mecanização do campo, que deixou uma série de sequelas que a gente vai ver, ok? Mas também é um símbolo de modernização. E o Brasil pratica a agenda externa, a busca por parceiros comerciais, que resulta num ótimo resultado, que foi o fato do Brasil ter se transformado em um global trader, um trocador global, um país com vários eixos comerciais. O mais importante deles hoje, a China. Ok? E, pessoal, pouco a pouco, com essas mudanças aqui, o Brasil vai dinamizando a economia. Para quem não sabe, dinamizar a economia é quando os setores econômicos são ligados, quando os setores econômicos de um país são ativos. Tá? O Brasil tinha uma agropecuária muito ativa, já desde o período colonial. Na era Vargas, a gente ativa a indústria, que é o segundo setor da economia. E com a urbanização, nós ativamos o terceiro setor, que é o serviço e comércio. Tá? Então, o primeiro setor já era ativo. O segundo setor se ativa na era Vargas. E o terceiro setor da economia, serviço e comércio, se ativa com a urbanização.
Porque serviço e comércio é um setor econômico totalmente urbano, dependente do urbano, ok? Hoje, ele é o setor mais forte. Ele é o que mais gera PIB e é o que mais gera emprego no Brasil, o terceiro setor da economia. Tanto que nós somos uma economia terciarizada. Cuidado para não confundir, pessoal, não é terceirizada, tá? Terceirizada é quando uma empresa contrata outra. Aqui não. Aqui é terciarizada, ok? Terciarizada é quando o terceiro setor, ou o setor terciário da economia, é o que mais gera emprego e é o que mais gera renda. No caso do Brasil, disparadamente é o setor mais importante. Porém, marcado por forte informalidade, tá, pessoal? Infelizmente. Tá? Mas vamos lá. Eu comentei com vocês que uma das mudanças, uma das maiores mudanças trazidas para o Brasil ao longo das últimas décadas foi a Revolução Verde. Né? Essa entrada dos frutos da Revolução Verde, que eu chamo aqui de capitais agrícolas, ocorrerá no Brasil principalmente na década de 70, quando o regime militar estava praticando a abertura econômica. Então, o regime militar vai abrir a economia do Brasil para a entrada de mercadorias e produtos estrangeiros, tá? Entre eles, os capitais agrícolas, tá? Os capitais agrícolas. Capital agrícola é tudo que é usado no campo para gerar riqueza. Semente, máquina, agrotóxico, insumo químico e assim por diante. Essas tecnologias agrícolas vão começar a entrar fortemente no Brasil, principalmente as máquinas agrícolas, a partir da década de 70. E de cara começa a gerar um problema: o desemprego estrutural rural. Tá certo, pessoal? De cara gera esse problema. O desemprego estrutural, porque se trata da substituição da mão de obra humana por máquina, e como é no campo rural. Ah, professor, mas potencializou a produção. Sim, tá aqui, ó. Uma das consequências da entrada do capital agrícola foi o aumento da produtividade, perfeito. Mas gerou desemprego estrutural rural, que vai encadear no Brasil mais um surto de urbanização, como nós vimos no comecinho da aula. O primeiro na era Vargas, com indústria, emprego urbano, e agora o segundo surto urbano vem com a mecanização do campo durante o regime militar. Tá? A produtividade de fato aumentou, ok? Só que aumentou também a concentração fundiária. Para quem não sabe o que é concentração fundiária, o Brasil tem a pior do mundo, tá, pessoal? Concentração fundiária é a concentração de terras na mão de poucas pessoas, tá? Concentração fundiária é uma forma de injustiça social. Muita terra na mão de poucas pessoas, tá certo, pessoal? O Brasil tem a pior concentração fundiária do planeta, ok? Que por si só já é injusta. E ela torna-se mais injusta também porque ela é marcada por grilagem. Muitas pessoas que estão aí ocupando terras no Brasil, grandes latifúndios, eles nem sequer são donos da terra. Aquela terra é grilada, falsificar a documentação de posse. Ok? Ah, professor, mas por que a Revolução Verde, o porquê que os capitais agrícolas, o maquinário, o insumo, o agrotóxico, gerou concentração de renda, de fundiária, perdão? Isso aconteceu, pessoal, por uma simples relação. Quem tem dinheiro comprou todo esse capital agrícola. Quem não tinha dinheiro não comprou. Os pequenos agricultores, sem os capitais agrícolas, não vão conseguir concorrer com os grandes agricultores. E serão forçados a abandonar suas terras, a vender suas terras e irem para a cidade. O grande agricultor compra essas terras e aumenta os seus latifúndios. Simples assim. Ah, professor, então peraí. Eu posso dizer que a Revolução Verde no Brasil, os capitais agrícolas do Brasil, aumentou a produtividade, mas deixou sequelas sociais? Podemos, tá? Aumentou a produtividade, mas deixou o desemprego estrutural rural. O campo brasileiro hoje não emprega mais nem 5% da população ativa. Não emprega mais, mesmo tendo um campo forte, mesmo o Brasil sendo o terceiro maior produtor agrícola, atrás só dos Estados Unidos e da Europa, nós temos
uma quantidade muito pequena, ínfima de emprego gerado no campo. Apenas 5% da população economicamente ativa trabalha no primeiro setor da economia. E além do desemprego, gerou a concentração fundiária. Quem tinha capital, quem tinha dinheiro, adquiriu os capitais agrícolas, manteve a produtividade em alta, ganhando na concorrência. Os pequenos agricultores, sem acesso a essas tecnologias agrícolas, não vão conseguir concorrer e serão forçados a vender suas terras para os grandes agricultores, assim ampliando seus latifúndios. Tá? E, pessoal, os capitais agrícolas também permitem a expansão da fronteira agrícola. Ou melhor, vamos colocar no plural, a expansão das fronteiras agrícolas. Ah, professor, não lembro o que é isso. Fica tranquilo que eu já vou explicar para vocês o que é isso. Eu montei um slide só sobre isso, porque realmente é muito importante para nós. Mas antes de explicar para vocês o que é a expansão da fronteira agrícola, uma observação fundamental aqui para nós. A partir da entrada dos capitais agrícolas, o campo brasileiro deixa de atender às demandas nacionais. O campo passa a atender demandas estrangeiras. E a demanda estrangeira é por energia e por matéria-prima. O campo brasileiro deixa de produzir alimento e começa a produzir em larguíssima escala matéria-prima e elementos para a geração de energia, de combustíveis, como o etanol, por exemplo. O campo brasileiro começa a ser um produtor de commodities, matéria-prima para ser exportada. Commodity, pessoal, é matéria-prima que visa exportação. O campo brasileiro começa a substituir as lavouras comestíveis, as lavouras de alimento, para lavouras de commodities, matéria-prima que será utilizada pela indústria estrangeira. O campo brasileiro para de atender às demandas nacionais. Ok? E isso é bastante importante. Mas vamos lá, vamos voltar para a expansão da fronteira agrícola. Pessoal, o Brasil já teve duas fronteiras agrícolas, tá? A primeira ocorreu entre a década de 70 e 80, ó, com a entrada, olha o ano, 70, com a entrada dos capitais agrícolas, as tecnologias agrícolas, ok? Entre as décadas de 70, e 80, beleza? A primeira fronteira agrícola brasileira foi do centro-sul, sudeste e sul, para o centro-oeste. Nós vamos assistir, pessoal, uma fortíssima expansão, tá, agropecuária do sudeste e sul do Brasil para o centro-oeste entre a década de 70 e 80. O Cerrado brasileiro é uma área planáltica excelente para agropecuária em larga escala, porém com solo muito ácido. As tecnologias agrícolas permitirão adaptar esse obstáculo, que é o solo ácido. E a agropecuária avança para o centro-oeste. Principalmente a agropecuária de soja, e no caso a agropecuária de soja e pastagem para o gado de corte. Tá? Pecuária bovina e soja são os dois principais gêneros agropecuários que começarão a ser cultivados aí, produzidos no centro-oeste brasileiro. Essa é a nossa primeira fronteira agrícola. Ocorreu, então, entre as décadas de 70 e 80, com a entrada de capitais agrícolas. Foi a expansão agrícola do sudeste e sul brasileiro para o centro-oeste. Perfeito? Agora, atualmente, pessoal, esse atualmente aí é entre aspas, tá? A partir da década de 90 para agora, estamos vivendo a segunda fronteira agrícola. Beleza? A agropecuária brasileira está avançando agora em direção à Amazônia. Não é à toa os recordes de queimada na Amazônia ao longo dos últimos anos. É uma técnica para abertura da floresta. E, no caso, também está tendo uma expansão aqui para essa região chamada de Matopiba. Interior do Maranhão, Piauí, Tocantins, Piauí e Bahia. O interior desses estados também está passando pela expansão da fronteira agrícola. Tá? Então, no caso, os capitais agrícolas
permitir o campo mecanizar, permitir o campo superar obstáculos da natureza, porém, aumentou a produtividade de um lado, mas gerou desemprego estrutural do outro, concentração fundiária e expansão da fronteira agrícola. A primeira fronteira entre 70 e 80, do Sudeste e Sul para o Centro-Oeste, e a segunda fronteira agrícola, do Centro-Oeste para a Amazônia e Mato Piba. Ah, professor, mas aí, a fronteira agrícola, ela é ruim? Vamos lá. As fronteiras agrícolas, a expansão da fronteira agrícola tem seus pontos negativos. Primeiro, pessoal, que a agropecuária não avança para terrenos vazios. A agropecuária está avançando para cima dos biomas. Tanto que o cerrado quase desapareceu já com a expansão agrícola de 70 e 80 e a atual. O cerrado brasileiro foi o primeiro bioma brasileiro a sofrer com a expansão da fronteira agrícola. Tanto que sobra apenas 20% do cerrado vivo. E é interessante que esses 20% está em Mato Piba, praticamente. Que é para onde a agropecuária está avançando agora. Então quer dizer que o cerrado é um exemplo de bioma que vai desaparecer em breve. E ele não é qualquer bioma. O cerrado é um hotspot, ponto quente. É um bioma que apresenta altíssima concentração de espécies endêmicas. Espécies que só vivem naquele contexto ecológico. Só, não vivem mais em nenhum outro contexto ecológico. Se desaparecer o cerrado, nós temos aí uma extinção em massa. E agora, com essa expansão indo rumo à Amazônia, mais um bioma brasileiro passa a ser fortemente degradado, a Amazônia. Tá? E no caso, essas queimadas que a gente está assistindo no bioma é motivado pela expansão da fronteira agrícola no local ali, no ecossistema. Tranquilo? As queimadas é uma técnica de abertura de florestas. Um outro problema grande que nós temos são os conflitos agrários. Na verdade, pessoal, quem promove a fronteira agrícola é o grande produtor agrícola. Tá? Quem está pilotando essa expansão agrícola, quem está liderando essas fronteiras agrícolas, é o agronegócio, o grande produtor. Mas o agronegócio, ao chegar em Mato Piba, ao chegar na Amazônia, como está chegando hoje, ele encontra povos que já estão enraizados lá. Eles encontram os indígenas e eles encontram os poceiros. São famílias que tomaram posse ali da terra e plantam para o seu próprio sustento. É uma agricultura familiar de subsistência. Tá? Os poceiros eles não têm documento de terra. Como o próprio nome diz, eles tomaram posse. Mas tomaram posse em áreas pequenas, dentro da Amazônia, dentro de Mato Piba, e eles plantam para a sua sobrevivência. Esse choque entre o agronegócio, poceiros e indígenas não é bom. É um encontro violento. Porque os indígenas e os poceiros não abrem mão das terras, e o agronegócio, por interesse econômico, quer as terras. E essa expulsão do indígena e do poceiro acontece da maneira mais violenta do mundo, inclusive com mortes. Não é à toa, pessoal, olha as regiões brasileiras hoje com os maiores conflitos agrários. Terra do Meio, no Pará. Tá? Terra do Meio é uma das regiões com maior número de mortos por conflitos agrários do Brasil hoje. Bico do Papagaio, que é o norte do Tocantins, uma região super violenta, e Mato Piba. Essas são as regiões hoje do Brasil com maior número de violência e de pessoas mortas por conflitos agrários. Pessoal, não é uma coincidência. É exatamente aonde está chegando a agricultura moderna, mecanizada, de larga escala. Pará já é a Amazônia. Já é essa fronteira agrícola aqui, ó. Ok? Pará, ó, terra do meio, Pará. Tocantins, Bico do Papagaio, ó, é o norte do Tocantins. Também é uma região amazônica. Ok? Também é. E Mato Piba. Interior do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Também é uma região de expansão agrícola hoje. Ok? E o agronegócio, ao chegar nessas terras, eles querem as terras, que estão ocupadas por indígenas e por poceiros, que não abrem mão das terras locais. Esse atrito é violento, esse atrito
entre esses personagens, de um lado indígenas e poceiros, do outro agronegócio, ok? Que ao se enfrentarem gera as mortes. E nós sabemos que a corda estoura sempre para o lado mais fraco. Poceiros indígenas desarmados são mortos nesse conflito, principalmente porque o agronegócio contrata-se capangas para fazer esse serviço aí de tentar afastar, expulsar os indígenas e poceiros. Tá? Então a corda estoura pelo lado mais fraco. O Brasil é um país campeão em mortos por conflitos de terra, conflitos agrários. E as mortes estão sempre associadas às áreas de expansionismo agrícola. Está sempre associado às áreas de expansão de fronteira agrícola. O Centro-Oeste já foi uma região de um número imenso de mortes por conflito fundiário, por conflito de terra. Hoje é a Amazônia e Mato Piba, que é exatamente para onde está indo a expansão agrícola. Então, além de gerar degradação dos biomas, a expansão agrícola gera conflitos entre personagens da política, da economia brasileira. Tá certo? E para a gente encerrar, a fronteira agrícola está gerando no Brasil uma atração migratória. Claro, a agricultura ela tem gerado diretamente ou indiretamente emprego. E esse emprego gerado pela expansão agrícola tem atraído pessoas para essas regiões. Na década de 70 e 80, atraiu pessoas para o Centro-Oeste, e hoje tem atraído pessoas para Matopiba e para a Amazônia. Inclusive, o Brasil, que era acostumado a ter um fluxo migratório do norte para o sul, nortistas e nordestinos para sul e sudeste, agora inverteu. A gente está vendo pessoas saírem do sul e sudeste e irem para o norte e nordeste à procura de emprego na fronteira agrícola. Ok? Empregos diretos ou indiretos. Ok, pessoal? Quando eu falo indireto, são pessoas que de alguma forma trabalham para a produção agrícola, não ali no plantio, mas trabalham no escoamento, no transporte e assim por diante. Ok? Bom, galera, era isso que eu tinha que falar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa a pressa, é porque é muita coisa para falar em pouco tempo que nós temos. Mas eu acho que com as aulas de geografia geral que nós tivemos e com geografia do Brasil agora que nós tivemos, dá para a gente ganhar algumas questõezinhas a mais, dá para a gente acertar algumas questõezinhas a mais no Enem e nos vestibulares que vocês forem prestar. Então, pessoal, veja essa aula com muito cuidado, com muita atenção, faça as anotações. Se quiserem fazer perguntas, podem me procurar. Ok, pessoal? Grande abraço para todos vocês e se cuidem. Tchau, tchau, gente. Até mais.